Você pode estar sabotando a sua própria vida financeira todos os dias, sem perceber. E o pior de tudo é que não é por falta de esforço, não é por preguiça, não é porque você não quer vencer. É porque existem padrões invisíveis, hábitos silenciosos, decisões pequenas que, somadas ao longo do tempo, constroem uma vida inteira de dificuldades. Se você continuar fazendo o que todo mundo faz, você vai acabar tendo os mesmos resultados que todo mundo tem. E a verdade é dura, mas precisa ser dita. A maioria das pessoas vive presa, trabalha muito e mesmo assim nunca sai do lugar. Mas hoje você pode mudar isso, porque existem erros que parecem normais, mas que destroem qualquer chance de crescimento financeiro. Erros que ninguém te ensina, mas que todo mundo comete. E se você não perceber isso agora, pode passar anos, talvez décadas, vivendo exatamente a mesma realidade, sem evolução, sem liberdade, sem dinheiro. A maioria das pessoas vive no automático. Acorda cedo, vai trabalhar, recebe o salário, paga contas, gasta o que sobra e no final do mês não tem nada. E então o ciclo recomeça, sem questionar, sem analisar, sem entender o que está acontecendo. O dinheiro entra e simplesmente desaparece. E isso se torna tão comum que parece normal, mas não é. Quando você vive assim, você não está no controle da sua vida financeira. Você está reagindo, não está decidindo. Cada gasto impulsivo, cada pequena escolha, depois eu vejo isso, vai moldando o seu futuro sem você perceber. E aqui está o problema. Esse tipo de vida não parece perigoso, mas é exatamente isso que te mantém preso. Porque quando você não tem consciência, você não tem controle. E quando você não tem controle, você não tem crescimento. Você pode trabalhar mais, ganhar mais, tentar mais, mas se continuar vivendo no automático, nada muda. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já gastou dinheiro sem nem perceber para onde foi? Quantas vezes chegou no final do mês e pensou: eu não sei onde foi parar o meu dinheiro? Isso não é falta de dinheiro, isso é falta de direção. E sem direção, você não sai do lugar. Outro erro que prende muita gente é gastar para parecer bem. Não para crescer, não para evoluir, mas para mostrar. Roupas caras, celular novo, coisas que na prática não mudam sua vida, mas passam uma imagem, uma ilusão de que está tudo bem. Mas por trás disso existe pressão, existe conta chegando, existe ansiedade, existe preocupação, porque manter a aparência custa caro. E aqui vai uma verdade que pode incomodar, mas precisa ser dita. Quem tenta parecer rico, normalmente não é. Quem tem dinheiro de verdade, não precisa provar nada. Enquanto muitos estão focados em mostrar, os ricos estão focados em construir. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Construir leva tempo, exige disciplina, exige consistência. Mostrar é rápido, mas vazio. E o problema é que muita gente escolhe o caminho fácil, porque ele dá uma recompensa imediata. Você compra algo, se sente bem, recebe validação, mas depois a conta chega. E esse ciclo se repete. E quando você percebe,
Todo o dinheiro que poderia estar sendo usado para crescer está sendo usado para sustentar uma imagem. E imagem não constrói riqueza. Outro erro extremamente perigoso é não ter uma reserva. Tudo parece tranquilo até que algo dá errado. E sempre dá. Pode ser uma demissão, pode ser um problema de saúde, pode ser um imprevisto qualquer. E quando isso acontece, sem uma reserva, tudo muda. Você entra em desespero, aceita qualquer solução, se endivida, perde o controle, e um problema pequeno vira um problema gigante, porque sem proteção, qualquer impacto vira uma crise. E o pior é que muita gente só entende isso depois que já passou pelo problema, depois que já está endividada, depois que já perdeu o controle. Uma reserva não é luxo, é sobrevivência. É o que separa quem entra em colapso de quem consegue se manter firme. E a verdade é simples: quem não se prepara para o imprevisto sempre paga mais caro depois. Outro ponto que pouca gente percebe, mas que é extremamente perigoso, é depender de uma única renda. Ter um salário, um emprego, parece seguro, mas não é. É uma falsa sensação de estabilidade. Porque se essa única fonte desaparecer, tudo desaparece junto. E o mundo hoje não é previsível. Empresas fecham, cargos deixam de existir, cenários mudam rapidamente. Quem depende de uma única fonte está sempre vulnerável, sempre à mercê de algo que não controla. E isso não é liberdade, é risco. Pessoas que crescem financeiramente entendem que precisam criar alternativas. Não precisa ser algo grande no começo, mas precisa existir. Uma renda extra, uma habilidade nova, um caminho paralelo. Porque quando você tem mais de uma fonte, você ganha poder, você ganha opção. E liberdade vem disso. Não vem de um salário maior. Vem da capacidade de não depender de um único caminho. Outro erro silencioso que destrói o crescimento financeiro é não investir. Muita gente acredita que guardar dinheiro é suficiente, mas não é, porque existe algo acontecendo todos os dias, sem você perceber. Seu dinheiro está perdendo valor. A inflação corrói lentamente, e se seu dinheiro está parado, ele está encolhendo. Mesmo que o número na conta seja o mesmo, o poder dele diminui. E isso significa que você está ficando mais pobre sem perceber. Investir não é algo distante. Não é algo só para quem tem muito dinheiro. É algo necessário. É o que permite que o dinheiro cresça. É o que transforma esforço em resultado ao longo do tempo. Enquanto muitos trabalham apenas pelo dinheiro, outros fazem o dinheiro trabalhar por eles. E essa diferença muda tudo. Outro erro que prende muita gente é adiar. Depois eu começo, depois eu organizo, depois eu vejo isso. Mas o depois quase nunca chega. E o tempo passa. E cada dia que você adia é um dia a menos de crescimento. Dinheiro tem uma relação direta com o tempo. Quanto antes você começa, mais você ganha. Quanto mais você espera, mais você perde. E o mais perigoso é que isso não dói na hora. Você não sente imediatamente. Mas lá na frente, o impacto aparece. E muitas vezes já é tarde para recuperar. A procrastinação parece pequena, mas custa anos de vida. E por fim, o erro mais profundo de todos: a mentalidade. Porque tudo começa na forma como você pensa.
Se você acredita que dinheiro é difícil, você evita aprender. Se você acredita que não é capaz, você nem tenta. Se você acha que não é para você, você se limita. E isso cria um ciclo invisível. Você pensa de um jeito, age de acordo com isso e reforça o resultado. E isso se repete até se tornar sua realidade. A verdade é que ninguém constrói uma vida diferente pensando da mesma forma de sempre. Se a mentalidade não muda, os resultados não mudam. E aqui está o ponto mais importante de tudo. Não é o dinheiro que cria riqueza, é a forma como você pensa sobre ele. A maioria das pessoas vai ouvir tudo isso, vai concordar, vai sentir que faz sentido e não vai fazer nada. E é exatamente por isso que a maioria continua na mesma vida. Mas você tem uma escolha agora: continuar ignorando e repetir os mesmos padrões ou começar a mudar. Porque daqui a alguns anos você vai olhar para trás e vai perceber que o tempo passou de qualquer forma. A única diferença é onde você vai estar: no mesmo lugar ou em um lugar completamente diferente. A decisão começa agora.